Ai, estou cheia de emoção, com tanta gente bacana, tanta gente que eu gosto está aqui comigo. Nossa, estou muito feliz. Se você quiser começar, Sandro, quer dizer, eu que vou começar, né? Desculpa, sou eu. Como você preferir, minha amiga. Você quer que eu comece? Eu começo. Não, eu quero te apresentar. Você, todo mundo já conhece mais do que eu, mas eu quero apresentar e agradecer por você estar aqui comigo nessa noite, segurando a minha mão aqui virtualmente, para eu poder fazer esse projeto virar aqui realidade, tá? Então, o Sandro, eu ia falar que o Sandro é autor de 6 livros, mas eu estou com quase todos aqui na minha mão. Tudo aí, né? Então, vocês podem ver, ó, tirando aqui, ó, que ele assim, não dá para segurar todos, mas eu estou com todos aqui. Então, o Sandro dispensa apresentações maiores. O Sandro é hoje a pessoa de melhor fala de estratégias de vendas, de estratégias de companhia, de ajudar a startup. Conhecemos ele aí de anos, né? Não posso contar quantos anos aí da época desde de HSM, que o Sandro coordenava e fez a HSM ter aquele boom de sucesso comercial, e onde o Sandro põe a mão, a coisa progride, né? E ele criou também o site Meu Sucesso, que eu estou fazendo vários cursos lá, assistindo as palestras dos empreendedores, estou amando. Então, queria agradecer muito, Sandra, por você estar aqui, spendendo tempo com a gente, e muito feliz de estar todos vocês aqui me prestigiando, muito, muito feliz mesmo. Para mim que é uma honra, Adriana, fazer parte desse momento tão especial, me senti muito honrado em ter sido convidado para participar desse momento, sei como é relevante para você, sei como é um espaço importante para você, e vamos fazer esse momento em grande estilo, né? Do tamanho que é o projeto. Eu tive a oportunidade já em primeira mão, pessoal, de acompanhar a obra. Ela está muito instigante, reflexiva, né? Eu creio que esse é um dos pontos essenciais e talvez seja uma das suas buscas essenciais, né, Adriana? Gerar reflexão, uma reflexão profunda, que nós precisamos tanto dessa reflexão, né? Abordando um tema tão relevante e expressivo para esse mundo que é o autoconhecimento. Então, Adri, o prazer é todo meu e me sinto muito honrado em fazer parte desse momento aqui, viu, minha amiga? Obrigada. Então, eu vou começar. Posso começar? Pode. Pessoal, aliás, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, já coloquem ali no chat que eu vou organizando aqui, que a ideia é ser um papo na nossa sala, uma coisa bastante informal para que nós possamos explorar aqui, entender toda essa visão do que está por trás desse projeto. Quem já conhece a Adriana Filipelli sabe que tudo que ela faz tem qualidade, tudo que ela faz tem muita profundidade, então nessa obra não seria diferente. Eu queria começar com esse tema, Adriana, que, como você disse, nós nos conhecemos há um bom tempo e todas as suas facetas, né, como empreendedora, como psicóloga, como coach. O que trouxe você até aqui, né? Depois de uma carreira tão bem-sucedida, porque eu já estou no meu 6º livro, lá quando estava começando a escrever, mas você agora, depois de toda essa trajetória, por que você pensou em escrever um livro agora, Adriana? Eu acho que assim, eu acho que eu trabalho há mais de 30, eu até proibi minha equipe de falar que era mais de 30 anos, né? Mas no final eu fiz aqui a gafe e falei também mais de 30 anos, que eu falei, gente, pega mal falar mais de 30 anos. Mas, enfim, é o que é, né? Então, 20 e poucos anos de trabalho. Então, falando sobre conhecimento, muitos de vocês que estão aqui já viveram muitos momentos comigo também dessa jornada de construir autoconhecimento. E aí, como a gente vê tanta coisa tão importante e o impacto da falta ou do conhecimento permeando, eu quis compartilhar um pouquinho dessa história, colocar um pouquinho da minha jornada, colocar um pouquinho dos impactos disso na empresa. Nem sempre são caminhos tão fáceis, mas eu acho que falar sobre isso, o impacto que tem isso no mundo, e aí você começa a ver a dimensão disso reverberando na sociedade. Hoje todo mundo falando de capitalismo consciente, o André, que começou isso aqui no Brasil, junto com o Thomas, estão aqui também.
Então, quando você começa a ver toda essa reverberação, eu queria colocar isso no material, queria fazer um compilado. E até foi um exercício difícil, porque até minha filha leu meu livro e ela falava assim, mas mãe, você fala de tantas coisas ao mesmo tempo? E aí eu falei, é porque eu acho que a conexão com o autoconhecimento é tão grande, ela vai para tantos lugares, e que fica difícil, às vezes, até fazer um assimilamento. E, Adriana, me fala uma coisa, que é curioso porque, não é curioso, mas é muito pertinente você ter construído essa obra justamente nesse momento em que nós estamos. Eu não tenho dúvidas que esse era um tema já de relevância há um bom tempo, sempre foi, mas é inegável que me parece que ele ganha uma relevância ainda maior quando nós estamos falando sobre performance no mundo empresarial e, sobretudo, quando nós somos provocados por uma das maiores pandemias, né? Um dos fenômenos mais nefastos da história da humanidade. Subitamente, as pessoas descobriram, né, que nós vivemos numa sociedade interdependente. Eu tenho vivenciado, Adriana, não sei se você, mas colegas que tiveram e passaram por essa assustadora experiência do Covid e se redescobrir como indivíduos. Como que é? Quer dizer, você teve a ideia antes da pandemia de fazer o livro? E mais do que isso, quer dizer, como você vê essa questão do autoconhecimento à luz de tudo que estamos passando aqui, Adriana? Boa pergunta. Na verdade, meu livro ficou pronto em 2019, ele é um projeto antigo. Na verdade, eu demorei uns 4, 5 anos escrevendo, tanto é que hoje eu acho que escreveria outra coisa, viu, Sandra, com coisas diferentes. Eu acrescentaria outras coisas, porque a gente vai aumentando a visão, né, de algumas coisas, porque isso é um projeto que ele se refrigera o tempo todo. Mas, enfim, quando você fala da questão da pandemia, respondendo só a questão do tempo, ele ficou pronto em janeiro desse ano, porque também as questões da própria pandemia fizeram com que a editora, que aliás é a mesma editora que vocês publicaram os livros de vocês, que a mesma editora tivesse algumas questões também, como todas as empresas tiveram algumas questões para produzir o livro. Bom, dito isso, com relação à pandemia, eu acho que quem teve um pouco mais de serenidade para tomar conta das emoções, ter consciência das emoções que estavam vivendo, teve uma pandemia um pouquinho mais tranquila, porque daí elas puderam refrear alguns aspectos dos nossos mecanismos que são naturais, neuróticos, né, que todos nós temos, de não ir para algumas ramificações que pudessem potencializar os nossos medos inconscientes, as nossas neuroses inconscientes, às vezes até conscientes em alguns casos, né? Buscar recursos internos, porque nesse momento que a gente estava mais no aconchego aí dos lares, nós tivemos que buscar conteúdos e recursos internos para dar conta, tanto de solucionar muitas vezes os nossos negócios, né? Reinventar até o nosso trabalho de alguma forma. Eu lembro que no começo da pandemia, em um mês, a gente estava com tudo virtual, mas aqui no primeiro mês foi um mês angustiante até você se adaptar. Então, falar do autoconhecimento no momento de pandemia, eu acho que é crucial, tanto é que a gente viu tantas pessoas entrando em burnout, fora a questão da doença, né, do medo de sobreviver, o medo de não sobreviver, quem não viveu isso? Né? Ou se não é o seu medo de morrer, de repente é um medo de você perder um ente querido. Obrigada, gente. De você perder um ente querido, enfim, não vou entrar nessa seara aqui, porque é uma seara, mas enfim, eu acho que o autoconhecimento é o que dá o norte para que a gente faça a contenção interna e não entrar nessas vias inconscientes de explodir. Muito boa essa colocação, Adriana. E o que me chama a atenção é que esse é um tema que todos nós já discutimos isso, inclusive em oportunidades, pessoalmente mesmo, sobre a pertinência dele para o mundo empresarial, ou seja, para o autoconhecimento no mundo empresarial. Mas, via de regra, eu vejo que nós percorremos uma trajetória meio tortuosa. Uma delas foi confundir e aqui não cabe nenhuma crítica, é só uma contextualização, a chamada literatura de autoajuda como uma prerrogativa do autoconhecimento nas organizações, correndo o risco dessa superficialidade. E o outro risco é simplesmente negligenciar o autoconhecimento no mundo empresarial. Então, parece que são dois extremos, né, Adriana? Como você vê isso? E agora eu tenho até que lhe perguntar, na sua prática,
Você é uma empreendedora ao longo todos esses anos atuando com isso, e sobretudo atuando com CEOs. Então, não é, quer dizer, essa coisa da autoajuda, a coisa muito superficial, e negligenciar, por outro lado, não lhe dá profundidade. Como você vê esses caminhos e como você acha que o seu livro entra nessa lacuna? Ou sim, ficou ruim, né? Mas ele se integra a essa lacuna, né? Bom, primeiro, ele não é de autoajuda, né? É importante, até uma pergunta boa. Hoje, almoçando com a minha filha falou: mãe, se olhar o título do seu livro, a gente tem a impressão de que é de autoajuda mesmo. E eu falei: não é. Ela leu o meu livro, acho que foi a primeira pessoa que leu o meu livro, mas é fato, não é. Porque a autoajuda, ela diz respeito a uma ajuda que é externa, e a minha proposta é muito diferente, é uma proposta de que você busque recursos e se potencialize e busque estruturas dentro de si mesmo, mas não dentro ou de apoio. Não é apoiar no outro, mas apoiar em si mesmo, é se autodescobrir, é perceber os próprios mecanismos para que, através desses mecanismos, você consiga dar suporte para os momentos difíceis que a gente passou ou está passando, né? Então, muito longe dessa questão ligada à autoajuda. Não sei se eu complementei a... Agora, você concorda, Adriana, que eu me recordo muito bem que houve um momento onde, eu me lembro que foi o Gary Hamel, começou a falar sobre essa questão mais da paixão nas organizações, da emoção nas organizações. Então, você concorda que esse tema do autoconhecimento no mundo empresarial, eu tenho a sensação que ele foi negligenciado ao longo dos últimos tempos, ou não foi valorizado como deveria, e talvez a sua obra até traga uma contribuição importante para essa reflexão, minha amiga? Sim, eu acho que sim. Quer dizer, a intenção é até ambiciosa que sim, né? Porque, na verdade, quando a gente fala... As empresas, normalmente, eles querem falar sobre resultado, né? Então, você mesmo que você faz um trabalho de desenvolvimento de inteligência emocional, eles pedem qual é o ROI da inteligência emocional, como que você vai mensurar, como que a gente vai investir em tal coisa e vai ter esse resultado, a gente quer saber isso. Então, essa questão voltada para resultado, então foi negligenciado mesmo. Agora, uma proposta que tem aí no livro tem muito a ver com se eu evoluo enquanto pessoa e eu evoluo como profissional, porque o que está dentro está fora, né? Então, eu não consigo construir algo ao meu redor na medida em que eu também não tenho uma melhoria interna. Todo mundo fala de querer crescer. Todo mundo fala, o business tem que crescer, eu tenho que fazer... Mas qual é o plano que as pessoas põem para a vida delas, do que elas têm que evoluir, do que elas têm que crescer? Qual é o plano de continuidade para ter uma versão melhor dela mesma que a gente coloca? Você não ouve muito isso, né? Muitas vezes todo mundo põe plano para todas as coisas. Eu quero ter um carro X, eu quero ter uma casa Y, quero ter não sei o quê, eu quero fazer a viagem. Mas onde que entra eu quero melhorar determinadas coisas em mim, eu quero investir esse tempo? Então, na organização, isso também passa ao largo, muitas vezes, por causa da questão do que eu tenho que atingir como objetivo. Só que na medida em que eu internalizo isso e eu me torno uma pessoa melhor, eu acabo tendo uma empatia maior pelo outro. Porque eu não consigo ter empatia pelo outro na medida em que eu não conheço nem as minhas coisas. Eu não enxergo nem a mim mesmo, como é que eu vou enxergar o outro? E uma coisa como consequência desse processo é um aumento de fraternidade. Que legal! Então, eu começo a ter uma decisão, inclusive organizacional, com maior qualidade. Porque eu estou mais resolvido comigo mesmo, eu consigo enxergar as coisas ao meu redor de uma forma com mais qualidade. E isso, consequentemente, a comunidade que eu estou inserido ganha. Na medida que isso acontece, eu aumento de dentro, aumento a minha complexidade, as minhas qualidades internas, eu reverbero isso para fora. É um reflexo, né? O mundo é um reflexo meu. E, Adriana, vamos pegar essa carona? Eu tinha aqui feito algumas colocações ao ler o seu projeto, a sua obra, que, como eu disse, gera muita inquietude e reflexão. A gente pode correlacionar essa visão com essa valorização do propósito no mundo empresarial.
Não é verdade? Porque na medida em que você tem essa busca pelo autoconhecimento, por essa valorização, por esse significado, como é eu buscar o propósito numa organização se eu não tenho essa perspectiva de autoconhecimento? Não é verdade, Adriana? Porque senão eu posso fazer decisões, como eu falei, baseadas nos meus vícios do meu ego, né? A gente tem processos neuróticos que a gente acaba reverberando, inclusive, as decisões. E quantas vezes a gente não viu liderança que faz coisas para a organização que tem muito mais a ver com ele, para benefício dele, ou do bônus dele, do que necessariamente para o bem da saúde da organização ou das pessoas que lá estão, né? Até, Sandro, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você tem tanto material aqui maravilhoso nessas daqui. Dá uma palhinha também aqui dessa questão de como é que você vê o autoconhecimento pela tua experiência. Adriana, é muito interessante a sua. Eu fiquei muito honrado em estar com você, muito honrado em estar aqui, pela pertinência de estarmos juntos, porque você sabe que eu e o Salib, meu grande parceiro, temos escrevido muito sobre, e você participou dos nossos projetos pessoalmente, muito sobre a gestão nesse ambiente em transformação, onde, evidentemente, nós estamos estruturando e articulando um conhecimento sobre como fica a gestão à luz de todas essas transformações que tem como um vetor importante a tecnologia. Agora, eu vejo com tanta pertinência e tenho sido tão um evangelista da sua fala, que é o seguinte, Adriana, quanto mais nós falamos dessas transformações, quanto mais nós abordamos a temática da tecnologia, da onipresença tecnológica, quanto mais nós falamos que vivemos num mundo incerto, imprevisível, volátil, todas essas terminologias e todos os acrônimos que surgem a cada dia, mais se evidencia a importância do indivíduo, Adriana. E isso, às vezes, eu percebo que nós estamos perdendo essa dimensão. Muitas vezes nós olhamos e pensamos que tudo vai se resolver com uma nova tecnologia, com a exponencialização de alguma coisa, quando, na realidade, a tecnologia tende a se comoditizar. E se o indivíduo é o grande fator de diferenciação de todo esse contexto, o autoconhecimento, para mim, é a pedra lapidar para que as pessoas façam a diferença, Adriana. E reconheço, e aí você sabe que eu lhe consultei há pouco tempo atrás sobre até uma demanda que veio aí, eu vou até lhe trazer junto desse projeto, há uma carência de literatura séria sobre isso. Por quê? Você vai ter uma literatura muito profunda e séria no campo que você conhece muito bem, que é da psicologia, das ciências humanas. Agora, no ambiente empresarial, eu tenho a plena convicção que esse tema, como tantos outros que geram mais, profundidade de reflexão, teses mais relacionadas a humanidades, teses mais subjetivas, foram negligenciadas por esse mundo que sempre busca a racionalização. Então, quando a gente vê, né, Adriana, a própria valorização da temática do propósito na organização, de novo a gente cai o risco de descambar para a superficialidade clara. Num dos meus livros, eu fiz uma análise que eu falava da comoditização da missão, visão e valores das empresas, que parece tudo igual. Se mudar o nome da empresa, é só recortar e colar. Então, a sua abordagem sobre autoconhecimento, eu creio que é absolutamente oportuna. E tem uma outra temática que eu quero trazer para você, já passo a bola para você, que é autoconhecimento na formação do capital humano. Como a gente pode preparar os líderes para que eles sejam vetores desse desenvolvimento junto às suas equipes, já que isso é igual a alta performance, Adriana? Eu queria até, eu já vou responder a tua pergunta, mas enquanto você estava falando, me veio algumas coisas, né? Quando você falou do ser humano, que é o capital. Então, muitas vezes você falou da tecnologia e que às vezes a gente pensa que é só resolver essas coisas, me veio uma imagem que é a seguinte: se você pegar uma pessoa dirigindo uma charrete de tempos atrás e uma Ferrari hoje em dia, o que mudou foi o equipamento, mas a pessoa lá dentro é a mesma. Então, a gente às vezes vê essas mudanças tecnológicas e todas essas coisas, mas a qualidade do ser humano, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo para a gente poder educar? Né? E como educação vem muito de afeto, né? Você não consegue se conectar com quem você não gosta. Então, é difícil você aprender com um professor que você não gosta. Então, a gente sabe que aprendizado vem ligada do afeto, da admiração, do afeto. Então, essa coisa do aprendizado, ela é muito fundamental para que a gente consiga fazer isso que você me perguntou agora, do líder, porque está ligado a aprendizagem com esse líder, aí eu estou juntando tudo, né? Mas
ligando com esse vínculo com a liderança, para que a liderança possa ajudar também. Eu não sou muito adepta de que a liderança é responsável por tudo o tempo todo. Eu acho que tem uma coparticipação e maturidade pelo protagonismo das pessoas que estão embaixo. Então, eu acredito muito que é uma corresponsabilização, né? Então, eu gosto até de uma perspectiva, Adri, que a liderança, se a gente contemplar a liderança como protagonismo, todos são líderes, então eu tenho uma coparticipação de todos nesse processo, porque se todos são líderes de alguma forma, eu construo tudo, né? Exatamente. Tem algumas questões aqui já surgindo, Adri. O querido André Heller está aqui com a gente, estivemos juntos no fim de semana, ele falou, aprendi com o Instituto Filippelli, quando eu mudo, o mundo muda, né? Isso é fundamental, por isso que o autoconhecimento é tão relevante. E aqui uma questão da Marluce. Adriana, olha que interessante essa questão da Marluce aqui. Será que as empresas negligenciam esse tema por não achar importante, por acreditar que é bobagem ou que isso é assunto de louco? Basta observar que não se debate ou buscam desenvolver a autoliderança. E aí a sua experiência é incrível sobre esse tema, porque você está lá, falando com o CEO a todo momento, dentro das empresas. Como você enxerga isso, minha cara? Eu enxergo que, infelizmente, muitas pessoas vêm tentar tratar como pela dor e não pelo amor. Então, elas vêm quando a coisa está um problema, elas estão sendo promovidas ou assumindo outras responsabilidades, como todo mundo que está aqui, acho que já viveu, já passou por situações como essa. Então, é difícil você ver as pessoas que elas estão tudo bem e elas estão indo lá para buscar, porque elas, de fato, estão comprometidas com um plano pessoal de evolução. Então, eu tenho presenciado ao longo desses anos, claro, sempre tem uma exceção, né? Tem algumas exceções até aqui presentes. Mas, de certa forma, o que eu vejo é que as pessoas buscam esse autoconhecimento para isso. E ainda tem, mesmo em 2021, pessoas que acham que fazer terapia ou fazer qualquer outra coisa de desenvolvimento é coisa para quem tem problema. Então, não consegue internalizar, infelizmente, mas eu ainda ouço isso, que tem pessoas que ainda têm um preconceito de que se cuidar, só que como se isso não fosse fundamental, né? Como que... e aí, assim, é engraçado, porque a neurociência trouxe muita ajuda para a gente, né? O André Heller e outros que estão aqui, que estudaram muito para a gente nesse sentido, sabe? A neurociência, ela mostra muito mais como é que funciona o nosso hardware, né? Porque todas essas coisas que a gente está falando aqui são o software. Então, só que ela mostrou por que a gente repete. O Freud já falava, o Jung já falava, até tem uma frase do Jung que eu até coloquei no livro, que eu gosto muito, que ele fala, a gente nasce original e morre cópia. Então, porque a gente vai nos tornando cópia. Cópia de quem? Cópia das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, cópia porque a nossa família quer que a gente seja A ou seja B, porque a empresa exige comportamento, porque a cultura, enfim. Então, a gente vai acabando se adaptando tanto, de tantas maneiras, que quem sou eu na fila do pão no final da história, né? Então, como que eu posso entender essas idiosincrasias que acontecem, né? Porque a consciência, ela acontece na polaridade. Então, por exemplo, se eu estou muito angustiada num determinado momento, eu só sei que eu estou angustiada porque eu já tive algum momento de calma, eu já tive algum momento de tranquilidade. Então, as pessoas acabam procurando a gente nesse momento porque elas sentem que mudou o estado delas. Então, elas só têm consciência, às vezes, de alguns estados que elas estão vivendo, psicológicos, mas na polaridade. Porque aí é que ela percebe que tem alguma coisa diferente. E aí é que ele consegue, sei lá, se mobilizar. Navegar por aí, né? Exatamente. Adriana, você falou uma coisa tão interessante. Eu tenho, desde que eclodiu a pandemia, eu resolvi gravar áudios diários sobre gestão. Já são mais de 400 áudios aí. Quem desejar, pessoal, tem lá no podcast, chama Magaldicast. São áudios diários sobre reflexões sobre gestão, principalmente, e também no Telegram. E eu só falei isso pelo seguinte: a minha avó fez 93 anos na semana retrasada,
e tem sofrido muito com a pandemia, porque ela está numa casa de repouso e tem sido muito complicado. Eu estava com ela e ela tem, evidentemente, nesse processo, né, Adriana, cognitivamente já, né, a senilidade já vai dando sinais, né, e sobretudo afetando a memória dela. Eu tive com ela faz 2 semanas atrás, Adriana, e ela falou, filho, e assim, você tem que ir todo paramentado, né? Então ela não reconhece direito, né? Tem que tirar a máscara meio ali, porque ela não reconhece, né? E ela falou para mim uma coisa, Adriana, como essa sabedoria contida, né, na essência do indivíduo, né? Ela falou para mim assim, Adriana, filho, eu tô aqui, sabe, nessa confusão toda, às vezes eu esqueço quem eu sou. Às vezes eu não sei quem eu sou, perdão, não falou esqueço. Às vezes eu não sei quem eu sou. E aquilo foi uma observação da minha avó ali, na coisa do esquecimento, né? Mas aquilo me falou tão forte para mim, que eu resolvi até gravar um áudio sobre isso, já foram mais 2 áudios sobre isso, porque realmente, Adriana, essa talvez seja uma das questões existenciais mais importantes para a gente ter, e muitas vezes a gente passa batido, né? Como você diz, quem eu sou na fila do pão? Quem nós somos? E aí a minha questão, e aí eu pego carona até na provocação que eu quero fazer a você, ou não é provocação, mas na questão, é que eu tenho a firme convicção, e como você disse da polaridade, eu tenho uma esperança, sabia, Adriana? Eu acho que esse momento da pandemia tem evidenciado para o mundo empresarial como é importante responder essa questão do indivíduo. Quem eu sou na fila do pão aqui na empresa que eu estou atuando, na empresa que eu sou dono. Você tem essa percepção, minha cara? Eu tenho. E eu queria, antes de responder tua pergunta, eu vou, já que você falou da sua avó, eu queria falar, agradecer meu pai que está aqui presente. Eu vi, peraí, está por aqui. Que tanta gente. Porque esse livro tem, e essa história toda, desculpa, eu desviei um pouquinho, peguei um atalho aqui. Não pegou, não, é o mesmo contexto. Está aqui, estou vendo ele aqui. Avó, eu queria falar dele, porque ele sempre foi a minha inspiração para construir a minha empresa, para construir minha carreira. Ele foi um executivo e depois virou um grande empreendedor. E aí, acho que quem convive perto de mim sabe disso, sabe a influência que ele teve na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E acho que é um momento de gratidão, não é? Porque quem eu me tornei tem muito a ver com o que ele me ensinou. Então, muita gratidão, meu pai. Muito bom. É a nossa essência, né? Você está conseguindo vê-lo aí? Eu estou conseguindo ver ele aqui, ó. Eu estou vendo, sim. Olha, agora eu quero dizer que tem uma grande mulher do lado dele, tá? Pois que é minha mãe. Não é? Que é muito sábia, que sempre foi muito sábia. Mas é que eu fiquei na família tradicional, onde a veia afetiva ficou muito ligada ao lado feminino e meu pai falando isso. Mas eu não queria perder essa oportunidade de jeito nenhum, de fazer essa homenagem aos meus pais e aqui. Com certeza. Mas é sobre essa essência do autoconhecimento também, de onde a gente vem, né, Adriana? Respeitar essa essência e toda essa realidade, né? Essa perspectiva. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi que a Priscila colocou ali a questão da neurociência, você falou sobre neurociência, o André Heller também aqui, e tem um capítulo todo que você dedica à neurociência, né? Tem. Onde você fala até do conhecimento do conhecimento, né? Eu creio que esse é o subtítulo desse capítulo, né? Como você encaixa a neurociência nesse processo de autoconhecimento? Ok, você já trouxe a questão do hardware e software, mas para ser assim, como eu vou fazer uma pergunta até mais factual, como o livro pode ajudar a gente a ter esse entendimento, Adriana, já que é o seu conteúdo, né? Eu acho que falando de neurociência nesse sentido, é que a gente aprende muito fácil, né, olhando a neurociência, mostrando por que a gente mantém os mesmos hábitos, por que a gente mantém os mesmos comportamentos de forma neurótica, inclusive, né? Então, tem uma razão de ser. A neurociência, ela mostra para a gente que tem um mecanismo de salvar, de poupar energia para que a gente não mude, né? Acho que muitos de que estão aqui já estudaram com a gente sabem dessa dificuldade, né? Então, por que a gente tem que ter um esforço, uma energia maior
para fazer uma mudança de hábito, porque o próprio cérebro faz isso, ele automatiza as coisas. Só que ele automatiza as percepções, ele automatiza sentimentos perante algumas coisas que são guardados em mapas mentais que estão lá. Então, a gente fica pegando ele no automático. Então, a gente tem que tentar sair do automático. Eu até sou fã do Harari, mas ele fala no livro dele, né, que nesse momento que a gente está vivendo é tão perigoso viver de forma automática, porque o automatismo vai fazer com que a gente não perceba, inclusive, as manipulações digitais que estão fazendo com a gente, porque eu já não sei quem eu sou direito, eu já não me conheço, e eu ainda tento agradar ou pertencimentos, né, para ser uma coisa mais afetiva, fazendo algumas induções, então eu vou acabar repetindo padrões que eu nem tenho consciência. Então, eu acho que a neurociência trouxe à luz tudo isso. Ela tem ainda um desafio muito grande, a neurociência, que é para entender os mecanismos que estão por trás, os mecanismos neurais que estão por trás de coisas como imaginação, linguagem, consciência. Isso ela não explicou ainda. Isso é um grande desafio da neurociência. Mas alguns desafios já foram realizados. Um dos desafios que foram realizados é esse, para entender o mecanismo nosso de funcionamento. E que antes a gente tinha teorias que foram começadas há 100 anos atrás pelaquele boom do Freud, Jung, Ferenczi e outros, que colocavam muito isso. Mas hoje a gente tem a prova daquelas teorias hoje consolidadas, né? E você tem vou pegar carona na algo que nós temos estudado muito, que é o processo de inovação nas corporações, né? Se você entender que o processo de inovação ele demanda pensamento original, criativo, como é importante entender esses mecanismos para fugir da automação excessiva de ideias que geram fazer mais do mesmo. Se nós estamos pensando que a originalidade é pensar diferente e fazer o novo no novo, eu tenho que reconhecer esses padrões para justamente a partir deles escapar, né? Fugir. Agora, Adriana, a vida como ela é, né? É um desafio enorme de trazer isso para o mundo empresarial. Nós temos que ser evangelistas disso, né, Adriana? Porque é pouco racional, né? Como você falou, o mundo empresarial, se nós fizermos um estudo, ele foi todo calcado na busca de teses absolutamente tangíveis, racionais, onde você demonstra uma causalidade das coisas, né? A despeito de haver causalidade aí, mas é uma racionalidade excessiva, né, Adriana? Muito, muito forte, né? Sem dúvida. Inclusive, tem um livro que é do Charles Duhigg, que ele comenta do hábito, né? Que é muito interessante, que ele comenta, para você também tirar esse hábito, né, dessas coisas que a gente acaba vivendo, como que a gente pode entender o que está por trás desse hábito? Que tem alguma coisa associada no momento que você criou determinados hábitos e fazendo algumas associações, né? Então, nesse mundo organizacional, a gente também tem hábitos. Hábitos de funcionamento, hábitos de formas de funcionar, hábitos do que a gente acredita que seja melhor para conviver de forma organizacional ou para atingir determinados resultados. E isso também passa pelas pessoas. Qualquer transformação que a gente vai passar, tanto na sociedade quanto dentro das organizações, passa pelo indivíduo. Por isso que eu tenho um amigo que é um pós-doutorado lá de Évora, que inclusive estava ajudando a gente a desenvolver um teste que vai medir essa coisa de cultura, liderança que a gente está desenvolvendo, e ele fala para mim, eu sempre me preocupei com o coletivo, e você sempre se preocupou com o indivíduo. Ah, você conhece ele, o Nuno, que trabalha com o Zé Carlos Teixeira Moreira. Aliás, incrível. Aliás, o professor Zé Carlos mandou uma mensagem hoje para mim, com certeza, e adoro ele, aliás. Gente profunda. Então, você sabe que ele é meu vizinho aqui, né? É mesmo? Pois é. Então, mas o Nuno está desenvolvendo isso daí para a gente, e ele fala para mim, o Nuno sempre fala, meu olho sempre foi com a questão mais coletiva, e você sempre nas nossas conversas focando no indivíduo, e agora eu estou vendo cada vez mais como esse indivíduo tem que influenciar, né? E como ele pode sim transformar o grupo, e o grupo, às vezes porque a gente falava, não, o grupo ele é mais forte, depende, você consegue indivíduos fortes e influenciadores suficientes para fazer uma manada mudar de direção. Então, o que eu penso é que se a gente tiver pessoas que são exemplos
elas influenciam todas as pessoas ao redor dela, não só comportamentalmente, mas energeticamente. E aí, se a gente vai falando, aprofundando, eu cito até alguns autores que eu gosto muito, como Ouspensky, Gurdjieff e outros, que eles falam até também da questão do reflexo que nós temos com relação ao nosso estado emocional, ao nosso estado de consciência. Então, eu acho que aí a questão espiritual ela vai ainda acima. Então, tem um degrau ainda, né, que começa pelo autoconhecimento, o domínio disso tudo, a influência que a gente tem, os níveis de consciência que estão atrelados, para a gente conseguir para um nível mais evolutivo, que vai influenciar, inclusive, eu acho até a questão espiritual. Mas é que não é o foco aqui agora. Não, mas é que tá. Mas é que se você quer falar, se você quer uma discussão, um discurso racional, como alguns desejam, a gente não está falando de alta performance. Entendeu? Se você quer um discurso racional, eu vou te falar, você só vai ter uma organização em alta performance se tiver pessoas em alta performance. Isso daí é o quê? Se não for alta performance, eu não sei o que é. Mas, enfim, né? Vamos aqui, ó, o Rolando fez uma pergunta deliciosa aqui, Dri. Ó, se assumirmos que hoje o mundo é líquido e, portanto, nenhuma forma permanece igual por muito tempo, como você imagina as formas do autoconhecimento no futuro? Além do prazer de te ouvir, vai aí o assunto do teu próximo livro, que nem começou, o Rolando já está no próximo. Mas eu acho que livro é uma questão evolutiva mesmo, né? Em alguns momentos, né? Você vai mudando, você vai enxergando aquela história, né? Vai mudando dentro, vai aparecendo fora, né? Mas aí a questão da liquidez, né? Que o Rolando está colocando aqui, do Bauman, como que a gente vai evoluir nisso? Eu acho que tem um aprendizado do autoconhecimento que eu vou tentar explicar como é que eu vejo. Eu acho que ele vai ter dois movimentos, um cada vez mais profundo consigo mesmo, onde eu vou ter que mergulhar muito profundamente comigo mesmo, e, ao mesmo tempo, tantos recursos que a própria tecnologia pode te ajudar, que vão desde aplicativos que eu, inclusive, uso. Que legal! Que eu, inclusive, uso, que são alguns de meditação, de coisas que me ajudam pra caramba. Então, eu acho que a gente vai viver coisas... eu gosto dessa coisa de... amo a polaridade, bem dicotômicas, que é desde essas coisas de você fazer viagens internas, até você ir com a ajuda da tecnologia. Mas a relação humana, ela sempre vai fazer com que a gente evolua. Porque é na relação humana que essa troca se evolui. Toda vez, isso é minha visão, as relações, elas nos ensinam mais sobre nós mesmos. Porque elas é que nos distendem. Por isso que, às vezes, eu brinco, né? Eu também amo animal, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui do cachorro, mas tem muitas pessoas que põem o cachorro acima de tudo. E eu falo, gente, é mais fácil se relacionar com o cachorro. Porque o cachorro te obedece, você briga com ele, ele volta a falar com você. Está tudo maravilhoso. Mas o ser humano, ele te distende de uma forma como a gente, nenhuma outra coisa vai distender. E nem a máquina vai distender. Então, ainda vai precisar muito desta relação para que a gente consiga ir evoluindo. Eu acho que é na interação que a gente evolui. Aí nós temos um tema, amiga. A gente teve uma conversa lá no nosso grupo, a gente tem uma imersão, você sabe muito bem, você até foi convidado, não sei se você acha que você não participou do papo com o Walter Longo, você participou? Não, esse eu não podia. Então, teve um papo bom. Mas bom. Hoje do chinês eu vi, foi muito bom. Você estava lá. Teve um papo bom com o Walter, e a gente abordou muito essa questão dos impactos do trabalho virtual, né? Que, de alguma forma, o trabalho virtual, o isolamento social traz isso, o trabalho virtual não é diferente, as conexões se tornam mais racionais, porque há uma tendência de você exacerbar a produtividade em detrimento de discussões, que é a discussão do almoço, aquele papo e tal. E é aí que eu quero trazer essa visão para você. Essa perspectiva que você traz é a minha. A conexão com o indivíduo, ela me traz outras sinapses que me ajuda a ter o pensamento original. Como fica isso com essa sobretudo com essa radicalização derivada de uma necessidade, evidentemente, do trabalho virtual?
Desculpa, eu me distraí aqui olhando o chat. Como fica essa questão? Mas relaxa. Como fica essa questão? Como você falou, as conexões, o valor das conexões pessoais gera originalidade, gera essa distensão. Sim. Como fica isso com o trabalho virtual, onde a tendência das conexões é serem muito mais racionais, muito mais orientadas à produtividade do que... Eu quero falar com você sobre uma receita, sobre o que eu fiz no domingo, como que é isso na sua visão? De experiência, evidentemente, né? Como que a gente lida com isso para o pensamento original, né? É verdade. Mas você sabe que eu acredito que também o virtual, ele também cria essas relações. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo nessa pandemia. Por exemplo, eu tive processos de coaching que eu atuei, que eu não conhecia as pessoas. Eu conheci elas virtualmente, eu ainda não as conheço pessoalmente, eu só conheço virtualmente muitas pessoas, e eu tenho uma afetividade por essas pessoas imensa. Então, eu consegui, e eu acho que não só eu, mas muitas pessoas, a gente consegue criar um vínculo, mesmo que virtual. Eu acho que o ser humano, essa é uma forma de interação, ela é só diferente, o mecanismo. Claro que quando você está presencial, você tem outros recursos, mas a gente vai aprendendo também a conhecer outros sinais sutis das pessoas quando estão virtualmente. Eu concordo, Adriana. O que me traz só uma perspectiva, uma dimensão, é que as organizações vão ter que criar ambientes para que isso floresça. O que eu quero dizer é o seguinte, as organizações porque você no processo de coach, você tem uma conexão que você estabelece com o indivíduo. Nas organizações, hoje o que a gente percebe é com esse radicalismo do trabalho virtual, as conversas estão muito pautadas em produtividade e menos originalidade. Então, a tese é que as organizações vão ter que criar ambientes para que essas conexões gerem em outros contextos que não explicitamente o contexto da racionalidade e da produtividade. Senão não vai haver... Você sabe que o Reed Hastings, o fundador do Netflix, já falou que quando acabar a pandemia, todo mundo volta para o escritório na Netflix, né? Eu ouvi isso, eu vi. Olha só, Adri, a Sônia pergunta o seguinte, você concorda que olhar pelo foco da neurociência traz uma explicação mais racional sobre como funcionamos e isso tende a ser mais aceito? Excelente questão. Como eu falei, eu vejo que a neurociência... Sim, primeiro, neurociência, como é ciência, todo mundo aceita mais facilmente. Ponto. Tudo aquilo que ninguém consegue comprovar, as pessoas têm mais resistência. Então, por isso que algumas teorias até que a gente vê da psicologia que estão sendo comprovadas hoje pela neurociência, e ainda mais, acho mais. Eu acho que a gente ainda vai chegar na ciência para provar a existência de Deus. Então, eu acho que muitas coisas hoje que a gente ainda tem teorias, a gente ainda não acredita totalmente, porque a gente ainda não tem comprovação. A humanidade é muito São Tomé. Mas eu acho que as coisas elas caminham juntas e a gente vai descobrir muito mais coisas do que a gente imagina ainda. Mas voltando para a questão da Sônia, eu acho que sim, é mais fácil. Minha querida Sônia, é mais fácil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele também explica, como a neurociência sabe que, por exemplo, o funcionamento da mente, a consciência, ela não conseguiu explicar ainda. Ela não tem uma localidade ali para poder explicar. Ela sabe que é um conjunto de coisas, mas ela não sabe explicar isso ainda. Então, eu acho que, com o tempo, a gente vai conseguir provar outras coisas que hoje são só hipóteses. Perfeito. A gente ir para a parte final aqui do nosso papo, eu não posso deixar de citar, eu até li o último capítulo do seu livro, que é onde você fala que você até faz essa alusão legal, né, que evoluir dói. E até você faz essa leitura, né, que esse termo evoluir dói, ele é próprio construído em cima de não de uma ambiguidade, mas de uma interpretação muito específica dos dois termos, né? Tanto evolução como dói. Por que você encerra o livro justamente com essa afirmação, Adriana? Porque antes da gente ter o benefício da evolução, a gente tem que fazer uma reflexão profunda sobre nós mesmos e se nos depararmos com coisas que não são tão agradáveis, porque todo mundo tem as suas idiosincrasias, todo mundo tem coisas boas e coisas ruins.
Então, e às vezes a gente percebe algumas decisões que a gente teve na vida que hoje, lembra que eu falei que quando, ao mesmo tempo que a gente evolui internamente, a gente evolui externamente. Então, é normal que em alguns momentos da nossa vida a gente tomou algumas decisões que hoje talvez a gente não tomasse dessa forma, né? Então, na hora que a gente vai conhecendo esses meandros do nosso interno, a gente vai percebendo que algumas decisões não foram tão acertadas, isso dói. Perceber que algumas relações ou amizades ou sei lá o que você teve, você não se identifica mais com essas pessoas, então às vezes você tem uns distanciamentos. Você não se sente mais em determinados ambientes porque aquilo não tem mais ressonância com quem você está se tornando. Então, tem algumas dores que podem vir como consequência disso, e como essa questão é como uma casa que você tem que fazer uma reforma. Primeiro, ela é muito chato, porque você tem pedreiro, até nessa pandemia está todo mundo reclamando dos pedreiros, batendo Sim. as coisas aqui. Sim. A Gisele que o diga aí. Então, primeiro você tem um desconforto para depois você ter o conforto da construção, de ver aquilo pronto, de ver um estado melhor. E a evolução da gente é sempre dialética, né? A gente está sempre num estágio em principiante para um estágio que a gente está começando. Então, sempre é evolutivo, nunca para, né? Então, outra metáfora que a gente pode usar é a própria casca da cebola, né? Que a gente vai tirando, porque, no fundo, a gente tem que parar de fugir da nossa dor existencial, que, no fundo, a gente foge com vários mecanismos, nos distraindo com tantas coisas, com tantas responsabilidades, de sentir muitas vezes aquela dor essencial. Acho que é isso. Minha amiga, para finalizar aqui, imagina que a gente se encontra num luxo, né? Sentar num café. Isso é um luxo para a gente agora, na pandemia, né? Imagina que a gente se encontra num café. E eu falo, pô, Adriana, você lançou um livro? Por que você acha que eu tenho que comprar seu livro? Ai, meu Deus! Por que você acha que você tem que comprar meu livro? Eu tenho que ler o seu livro. Ler o seu livro. Ler o meu livro, tá bom. Eu acho que o meu livro acrescenta para uma grande reflexão da evolução humana partindo de nós como indivíduos. Para que a gente descubra cada vez mais, não seja mais refém dos nossos próprios mecanismos neuróticos, que a gente seja mais livre de nós mesmos, para que a gente possa ser quem a gente quer ser. Excelente. Eu vou, se você me permite, complementar a sua fala, né? Num ambiente como o atual, de ruptura, transformações, inquietudes, só mesmo você aprendendo a se autoconhecer para que você possa lidar com tudo isso. Dri, puxa vida, muito legal. Como a gente faz para comprar o livro, hein, amiga? Tá nas livrarias já? Tá na Amazon? Qual que é o babado aí? Tá na Amazon. Tá na Amazon? O mais fácil do mundo. Vocês sabem que todo mundo que me pergunta para comprar, liga para a editora falando, não, vai na Amazon, que inclusive, Adriana, eu descobri uma coisa ótima. Muitas vezes a Amazon é mais barata do que na editora com preço de autor. Olha como esses caras são malucos. Então, moleza, tá na Amazon, tá no digital, não demorem. Eu já tive a oportunidade de primeira mão, porque eu recebi já há um bom tempo. Garanto a vocês que vale a pena. Últimas palavras aqui. Qual que é a mensagem que você dá para as pessoas tão queridas que lhe acompanham nesse momento? Adoraríamos estar juntos. Seguramente estaremos nos beijando, nos abraçando, revendo pessoas queridas, como eu vejo aqui o Fará, como eu vejo o André, mas últimas mensagens para essa turma que está aqui. Na verdade, só quero agradecer, porque hoje em dia as pessoas tirarem um tempo da vida delas para estar aqui me prestigiando, eu tenho uma imensa gratidão. E meu coração está cheio de alegria a cada carinha que eu estou olhando aqui. Então, meu muito obrigada mesmo. E você, Sandro, muito obrigada aí por ter conduzido tão brilhantemente como sempre.